Eu decidi escrever quadrinhos por causa de Grant Morrison e também por causa do Batman. Here we are, right? No agora distante ano de 1998, eu fui numa banca de revistas próxima de onde meus avós moravam. Passando a vista no que tinha chegado nos últimos dias, uma capa me chamou a atenção. Era da edição número 11 da revista Os Melhores do Mundo, publicada pela editora Abril. Era uma publicação mix de algumas séries da DC Comics, cujo carro-chefe era a nova série da Liga da Justiça. Na capa, a frase de efeito Batman, Última Esperança, chamou a atenção do meu eu de 14 anos. E, motivado por essa curiosidade, eu acabei comprando o quadrinho. Nessa época eu ainda conhecia muito poucos autores pelo nome, e o meu interesse por quadrinhos era motivado mais pela arte e pelos super-heróis. Por isso, quando eu li a história que estampava aquela edição de Melhores do Mundo, eu fui completamente desprevenido. Era a terceira parte do primeiro arco de GLA, a nova série da Liga que eu mencionei. Nesse arco, os heróis estavam enfrentando um grupo de supervilões que tinham o mesmo nível de poder do Super-Homem, e todos tinham sido capturados, menos o Batman. Quem leu a série sabe que essa é uma das edições mais icônicas da fase de Morrison com o desenhista Howard Porter, e que estabeleceu uma caracterização do Batman que influenciou os quadrinhos durante muitos anos. Só que pra mim, o impacto ele foi além. Tinha alguma coisa na construção narrativa daquela história que me fez querer saber quem era Grant Morrison, e foi aí que tudo mudou. Morrison integrou a famosa invasão britânica dos anos 1980 na indústria de quadrinhos norte-americana, e reinventou diversos personagens do terceiro escalão da DC Comics e foi um dos principais autores da Vertigo, o selo adulto e autoral da editora. Boa parte do dinheiro que meus pais e meus avós me davam nesse período, ele foi gasto em diversas idas aos sebos do centro de Maceió, porque eu precisava ler tudo que tivesse nos créditos escrito por Grant Morrison. E 26 anos depois do Batman ter salvado a Liga da Justiça, mais do que querer continuar contando histórias, acho que eu quero continuar vivendo por causa de pessoas como Grant Morrison. E isso tem a ver com um quadrinho chamado The Filth. Publicada pela Vertigo entre 2002 e 2003, com arte do também britânico Chris Weston, The Filth era originalmente uma proposta que Morrison havia apresentado para a Marvel de uma história do Nick Fury. Como a Marvel acabou recusando o pitch, Morrison reaproveitou diversos dos conceitos e desenvolveu uma série original em 3 edições que permanece inédita até hoje no Brasil. O protagonista da história é Greg Feely, um solteirão de meia-idade que divide seu tempo entre cuidar do gato doente e consumir conteúdo adulto. A questão é que Greg aparentemente não existe. Ele é uma parapersonalidade criada para que Ned Slade, agente da Handy, pudesse tirar umas férias do trabalho. Nas palavras de Miami, sua parceira, Ned é um lixeiro que impede que o quintal do planeta fique imundo, garantindo a higiene social do mundo comum. Eu sei, parece complicado. E talvez seja, como tudo escrito por Grant Morrison. Em entrevista ao site Pop Image, Morrison disse que criou The Filth como uma forma de examinar todos os sentimentos ruins e imagens que eu associava com a vida no início do novo século. A paranoia da vigilância que deixou de ser ficção para virar realidade, os assassinatos em massa em nome de causas que pesam menos que um peido, o ódio assustador que a cultura ocidental sentia de si mesma, o aumento obsceno da fascinação com o entretenimento inspirado a partir de situações de pobreza e ignorância, o uso de conteúdo adulto como uma droga e o impacto disso em como os homens começaram a tratar as mulheres e a incoerência narcisista dos reality shows. 20 anos depois da publicação do quadrinho, todos esses tópicos continuam atuais. Mas Morrison não previu o futuro. A questão é que tudo que ele estava tentando digerir no início dos anos 00, pós 11 de setembro, nunca passou de verdade. E quem conhece a obra de Morrison sabe que um dos seus temas principais é como as histórias são cíclicas. O que, no mundo real, nós temos visto como certas histórias, infelizmente, têm se repetido. Mas o que me fez voltar a The Filth não foi o fato dela encontrar eco no mundo em que nós vivemos, mas no mundo em que eu estou vivendo. No início do quadrinho, quando Ned abandona sua parapersonalidade para voltar ao trabalho, um outro agente é enviado para ficar no seu lugar. E este outro agente trouxe um gato saudável para substituir aquele que estava morrendo porque os índios estavam falhando, o que tira Ned completamente do sério. No final de fevereiro, o meu gato Antunes adoeceu. Em 2 semanas, o que parecia ser uma gripe acabou se revelando um problema renal crônico. Ele tinha mais de 15 anos e o consenso era que o problema era natural exatamente por ele ser um gato velhinho. No dia 29 de fevereiro, o Antunes descansou. Quando eu estava pesquisando para esse roteiro, eu tentei achar uma entrevista de Morrison onde ele dizia que, para além dos temas que eu mencionei anteriormente, o que motivou a escrita de The Filth foi o fato que ele precisava lidar com a morte do seu gato. Eu não consegui encontrar essa entrevista e, considerando que estamos aqui refletindo sobre um quadrinho do Grant Morrison, nada mais apropriado considerar que talvez eu tenha imaginado que eu li essa entrevista e que projetei numa das minhas histórias favoritas que talvez, mesmo tão doente, eu não queria aceitar que o caminho natural era que Antunes precisava partir. Independente se essa entrevista existiu ou não, Morrison é conhecido por usar suas experiências pessoais nos quadrinhos, inclusive como uma forma de lidar com traumas e doenças. Eu escrevo para viver e para dar sentido às coisas. Eu enxergo todo o processo como pura feitiçaria e o trato com todo o respeito e devoção que ele merece.
Se eu estiver na pior, esgotado e sem querer sair de casa, por exemplo, esse sentimento negativo pode se manifestar, como aconteceu no arco Terceira Guerra Mundial em GLA, na figura do monstruoso aniquilador primordial, Magedon. E o que eu precisei fazer foi enviar a Liga da Justiça para resolver o problema e depois que eles venceram, eu já estava conseguindo sair de casa com um sorriso de orelha a orelha. Morrison também é conhecido por ser um praticante de longa data da magia do caos. Os Invisíveis, sua série mais famosa, é um exemplo de obra que aplica conceitos de magia do caos na sua construção narrativa. The Filth também é repleta desses conceitos e por isso mesmo é considerado uma continuação temática dos Invisíveis. A questão é que The Filth é uma obra muito mais pessimista. Morrison disse em entrevista que a mesma coisa que me ajudou quando eu estava morrendo no hospital em 96 me salvou novamente aqui. O contexto e as inexoráveis demandas da vida real. O meu túnel da realidade, como Robert Anton Wilson chama, é o que me permite classificar convenientemente qualquer experiência e estado de consciência, boa ou ruim, no contexto da minha iniciação e progresso mágicos. Túnel da realidade é um termo criado por Timothy Leary, psicólogo norte-americano e defensor do uso de drogas psicodélicas nos anos 1960, e que foi popularizado por Robert Anton Wilson, escritor e filósofo também norte-americano. Resumindo de maneira bem rasa, o túnel da realidade é como cada pessoa filtra o mundo à sua volta, a partir dos fatos, valores e crenças que elas acreditam. Em The Filth, a morte do gato Tony faz Ned ter um colapso nervoso que desestrutura toda a sua vida. Merdas acontecem, ele diz. E quando tudo que você tem nas mãos é merda, talvez o primeiro passo seja adubar as flores. Um sentimento negativo, se bem trabalhado, pode virar uma boa história. E quando você conta histórias, esse processo é cíclico. Você sempre precisa recomeçar. Outro ponto de vista é de quem lê, assiste ou escuta. Histórias podem ser só entretenimento, mas elas podem ser outra coisa também. Vai depender da sua interpretação, ou melhor, do filtro de cada um. Eu não estou criando histórias. Eu estou desesperadamente escrevendo uma biografia para celebrar a vida neste mundo, como forma de lidar com a depressão e a falta de sentido. No final do The Filth, Ned segue para a entrada de uma estação de metrô. A gente não sabe o que vai acontecer quando ele cruzar esse túnel. O que a gente sabe é que, de uma forma ou de outra, a vida continua do outro lado. Como continuou para Morrison, para mim, pro Antunes. Mesmo depois de chegar na última página da história. Porque depois do fim, vem a releitura. Foi.